Teologia patrística. Hoje eu trouxe aqui um recorte, uma citação de um pastor do terceiro século, Orígenes de Alexandria. Então, meu nome é Pastor Alexandre Sales. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva no nosso canal logo aqui embaixo e dê um like no vídeo. Então, eu trouxe esse recorte de Orígenes, né? Falando um pouco aqui sobre a presciência divina e a liberdade humana, porque o ser humano possui livre-arbítrio, tá? Então, quando, pois, nosso pensamento escolhe coisas boas e nos leva a uma boa conduta, nos faz um vaso útil. Então, aqui ele está citando aquela passagem de Timóteo, se lembra? Do apóstolo Paulo. Então, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, é do ser humano. Então, quando você escolhe as coisas boas e nos leva a uma boa conduta, nos faz um vaso útil. Deus nos faz um vaso útil para toda boa obra. Ele vai te usar na causa do Evangelho, com a graça dele. Quando, em troca, abandonamos os bons pensamentos e nos apartamos das coisas boas por nossa vontade, voltamos a ser vaso de desobediência. Então, a punição, né, a desobediência, ela é humana. E quando você desobedece, o culpado não é Deus, é você. Você que vai ser punido por causa disso. Então, quando Jesus fala no Evangelho que todos, no final, no grande dia do juízo final, serão julgados segundo as suas obras, é porque você ou escolheu as obras boas, as coisas boas, né, de Deus, a virtude, ou você escolheu se apartar das leis de Deus e andar por sua livre e espontânea vontade no mal. Então, desse jeito é que ele vai julgar cada pessoa segundo as suas obras. Os que estiverem do lado esquerdo estão condenados ao fogo eterno, e os que estiverem do lado direito vão participar da glória eterna, né? Então, a responsabilidade da salvação é humana. Deus já fez tudo o que poderia fazer. Enviou até o seu Filho, o próprio Deus, para morrer numa cruz maldita e ressuscitar, né, depois no terceiro dia, e depois enviando o Espírito Santo, que é sinônimo da graça de Deus. O Espírito Santo é a graça de Deus em nós. E para que você tenha condição, forças para vencer esse mundo e escolher as coisas boas por sua livre e espontânea vontade, sendo orientado e conduzido pela graça, pelo Espírito. Mas a responsabilidade é sua, né? Você que vai escolher se quer servir a Deus ou não. Isso ele está deixando bem claro aqui, né? Então voltamos a ser vaso de desobediência, quando você escolhe as coisas más, os maus pensamentos. Por causa disso, o apóstolo disse: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Então, uma passagem de Paulo, da carta dele aos Romanos, né? Continuando: porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Faz essa pergunta, né? Na carta de Paulo, né? Romanos capítulo 9, versículos 19 a 20. Então eu trouxe essa citação para mostrar que tudo é pela graça. Mas a graça de Deus não anula a nossa liberdade, né? E esse texto de Romanos é bem polêmico, que muitos atribuem tudo a Deus, a soberania de Deus. Ou seja, o homem não possui liberdade para nada das coisas espirituais, né? Só uma livre agência para as coisas terrenas, né? Escolher as coisas do dia a dia, de uma roupa que você escolhe para sair, de um carro que você vai comprar, de uma esposa com quem você vai se casar, coisas assim do dia a dia. Mas para as coisas espirituais, o homem não tem esse poder, porque tudo está nas mãos de Deus. Porque eles pegam esse texto aí e interpretam dessa forma. Mas não é bem assim.
Então aqui ele cita Romanos capítulo 9 e cita uma passagem que está lá na carta de Paulo a Timóteo. Então, se você, por sua livre e espontânea vontade, você escolhe as coisas boas, você será um vaso útil nas mãos de Deus. Mas se você se afasta da vontade de Deus e cai no mal, você será um vaso de desonra. E a responsabilidade é sua, não é de Deus. Então, esse texto de Paulo em Romanos capítulo 9 parece que dá a entender que tudo está nas mãos de Deus, a soberania de Deus. Mas o outro texto que está em Timóteo mostra que é a nossa responsabilidade fazer o bem, né? Estar vigiando e com a força, o auxílio de Deus para você andar nesse caminho que é apertado, né? Que tem uma porta estreita, né? O caminho apertado, onde tem uma porta estreita, é o caminho da salvação, né? Está escrito na Bíblia. O caminho largo, fácil, é o caminho da perdição. E você, por sua livre e espontânea vontade, você vai escolher um dos dois caminhos, ou da morte ou da vida. Jesus é o caminho, é a vida. Então você vai escolher o caminho de Jesus, das boas práticas, da virtude, das boas obras, do fruto do Espírito, né? Que é o amor. Então, isso só depende de você. A responsabilidade é humana. Existe, por um lado, a graça de Deus, a soberania de Deus, como está nesse texto aqui de Romanos capítulo 9, e existe a graça de Deus. Claro que a soberania de Deus é muito maior. Deus é o Deus dos impossíveis. O homem é limitado, mas ele possui liberdade, porque a graça de Deus não anula a nossa liberdade. Então foi assim que a igreja primitiva interpretava o Antigo e o Novo Testamento. Aquelas igrejas antigas que depois que nasceu em Pentecostes foram distribuídas em Roma, em Antioquia da Síria, em Jerusalém, em vários pontos, né? As igrejas que Paulo e Pedro e os outros apóstolos plantaram, né? Então eles interpretavam a Bíblia desse modo, né? Então esse é o evangelho mais próximo dos originais de Jesus Cristo. Então está escrito nessa citação, o pastor Orígenes, homilia sobre o livro de Los Números, Madrid. É uma obra que está em castelhano, né, em espanhol, da Cidade Nova, páginas 145 e 146, que eu tenho essa coleção aqui na minha biblioteca. Então eu deixo essa citação para vocês, desse pastor do terceiro século, mas já adiantando, majoritariamente toda a igreja que nasceu em Pentecostes até esse terceiro século, ou quarto, não importa, todos eles interpretavam dessa maneira. Então, se você gostou dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva aqui no canal, logo aqui embaixo, clique nesse sininho para que você receba as novas notificações, os novos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo comentário. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço.